se sacrifica e mesmo assim continua quebrado. Foi exatamente assim comigo. Por anos, vivi preso num ciclo de escassez que parecia interminável. Achava que era o meu destino, que era vontade de Deus viver assim, sempre no limite. Mas tudo mudou no dia em que eu enxerguei o que ninguém me ensinou. A pobreza não era espiritual, era mental. E o que estava faltando não era dinheiro. Era revelação. Essa revelação veio de um lugar que poucos verdadeiramente se conectam, a Bíblia Sagrada. Foi aí que tudo começou a mudar. Minha mente mudou, minha fé despertou, minha realidade financeira nunca mais foi a mesma. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te mostrar o que eu descobri. Sem enrolação, sem fórmulas mágicas, com verdade, com fé e com poder. Fica comigo até o fim, porque se você aplicar o que vai ouvir aqui, você também pode dizer: nunca mais fiquei sem dinheiro. O povo de Israel saiu do Egito, mas levou 40 anos para entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque o Egito ainda estava dentro deles. A escravidão estava na mente. O medo, a dúvida, a reclamação. Eles tinham saído fisicamente da pobreza, mas ainda pensavam como pobres. Assim somos nós. Muitos querem dinheiro, querem conforto, querem liberdade, mas continuam alimentando pensamentos de escassez, dizendo frases como: dinheiro é difícil, eu não nasci para isso, esse não é o meu destino. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. E Napoleon Hill confirma: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Você está entendendo? O que te impede não é o salário, não é o governo, é o padrão mental que você alimenta todos os dias. Hoje, muita gente vive exatamente como aquele povo no deserto. Saíram do Egito, mas o Egito ainda vive dentro delas. Não estão mais passando fome, mas vivem com medo de faltar. Recebem o salário, mas antes da metade do mês já acabou. Trabalham duro, mas não conseguem prosperar. E o pior, acham que isso é normal, que a vida é assim mesmo, que sempre foi difícil para a família inteira e vai continuar sendo. Mas deixa eu te dizer algo com todo amor e verdade. Isso não é normal. Isso é um ciclo de escravidão mental. A mente está presa, presa em dívidas, presa em boletos, presa em frases que viraram maldição disfarçada. Eu ganho pouco demais. Quem nasceu pobre morre pobre. Rico não entra no céu. Não dá para viver nesse país. Esse é o meu destino, só que não é. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pelo medo. E também diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Ou seja, o mundo quer que você aceite o caos, aceite os juros altos, aceite o aluguel impagável, aceite a comida cara, o salário baixo, a ansiedade constante, mas Deus diz: renove sua mente, quebre esse ciclo, alinhe seu pensamento com a fé. Napoleon Hill chamaria isso de reprogramar sua mente. E não é papo de coach, é uma realidade espiritual. Porque enquanto você continuar dizendo que dinheiro é problema, ele vai continuar te faltando. Enquanto você acreditar que nunca vai sair das dívidas, elas vão te consumir. Enquanto você repetir que não nasceu para ter uma vida próspera, sua alma vai obedecer essa crença. A mente acredita, o corpo responde, a vida confirma, mas olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que ganham o mesmo que você, ou até menos, e estão prosperando? Elas não têm um segredo financeiro, elas têm um segredo mental e espiritual. Elas entenderam o princípio, elas pararam de reclamar, pararam de se vitimizar e começaram a declarar, a planejar, a caminhar com fé e direção. Você também pode fazer isso, mas primeiro, precisa decidir quebrar o ciclo. Precisa decidir que nunca mais vai aceitar viver sem dinheiro. Isso não é ganância, é consciência. Deus não te criou para sobreviver. Te criou para governar, para administrar com sabedoria, para ser luz no meio do caos, para ajudar quem precisa e não para viver pedindo ajuda. Mas como alguém vai ajudar se nem consegue respirar? Se vive apertado, devendo no cartão, sofrendo calado? Essa não é a vida que Deus quer para você.
E Napoleão Hill deixa isso claro. As riquezas começam com um estado de espírito. Não é o dinheiro que muda a sua mente. É a sua mente que muda o seu dinheiro. E se você não mudar isso aqui dentro, não importa quanto entre, vai sempre escorrer pelos dedos. Quantas vezes você já disse, esse mês eu vou me organizar, dessa vez vai sobrar? E no final, sobra só o cansaço e a culpa. Isso acontece porque você está tentando mudar o externo, sem transformar o interno. Você corta gasto, tenta economizar, mas continua com as mesmas crenças, mesmas palavras, mesmas atitudes. E a vida não responde à economia. A vida responde à identidade. Você precisa se ver diferente, precisa se enxergar como alguém digno de prosperar, como alguém capaz, alinhado com o céu, com a palavra, com a ação certa. Quer ver como isso é sério? Tem gente hoje ganhando 3 mil e prosperando. E tem gente ganhando 10 mil e vivendo no limite. A diferença não é o salário, é o que se acredita, é como se age, é o quanto se está disposto a mudar a rota. A maioria das pessoas hoje vive em modo sobrevivência. Não tem tempo para respirar, nem para pensar. Só corre, trabalha, se desgasta, dorme mal, acorda cansado. E quanto mais faz, menos vê resultado. Porque falta direção, falta mentalidade, falta espírito firme, falta o que o povo no deserto não tinha, visão de futuro. Eles só sabiam olhar para o passado. A gente comia no Egito, tinha cama no Egito, vamos morrer aqui no deserto. Mas Deus queria levá-los para uma terra que manava leite e mel, para abundância, para liberdade, para propósito. A pergunta é, você vai continuar preso no deserto ou vai mudar sua mente para entrar na promessa? O dia em que eu disse, basta, foi num dia comum, sem dinheiro, sem paz, sem perspectiva, uma conta atrasada, um boleto que eu não conseguia pagar. Foi ali que eu caí de joelhos e pela primeira vez falei com fé. Deus, eu não aceito mais viver assim. E sabe o que eu ouvi no meu coração? Filho, você não nasceu para mendigar o pão. Você nasceu para manifestar o reino. E no reino não há escassez. Há abundância. Foi naquele dia que comecei a estudar, a aprender, a renovar minha mente. Hill escreveu, a fé é o elemento químico que, quando misturado ao pensamento, começa imediatamente a traduzir-se em ação espiritual. Parece algo místico, mas não é. É Bíblia pura. Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras palavras, quando você crê de verdade, você começa a agir diferente. Você para de correr em círculos e começa a caminhar em direção ao que Deus prometeu. Mas aí vem a pergunta que ninguém gosta de ouvir. Como está a sua fé hoje? Você diz que acredita, mas acredita mesmo? Ou apenas repete o que aprendeu na infância? Você diz que tem fé, mas age como quem está sozinho no mundo, porque quem crê, prioriza. Quem crê, organiza o tempo, busca a palavra, ouve a voz de Deus, medita nas promessas. E você, está tendo tempo para isso? Está tendo tempo para Deus? Ou só corre o dia inteiro e quando chega a noite, deita no sofá e diz, Senhor, me ajuda. Quer prosperar, quer sair das dívidas, quer mudar de vida, mas tem alimentado sua fé ou só as suas preocupações? Se você passa mais tempo ouvindo notícia ruim, fofoca, reclamação, vídeos negativos, do que ouvindo a palavra, sua fé vai murchar. E quando a fé murcha, a mente entra em desespero. E onde há desespero, não há direção. E onde não há direção, há repetição. Fala que acredita em um Deus que abre portas, mas quando perde o emprego, entra em pânico. Fala que Deus é dono do ouro e da prata, mas vive dizendo que não tem jeito, que não vai conseguir, que tudo está difícil. Isso não é fé, isso é religiosidade misturada com medo. E você precisa parar hoje e encarar essa verdade com coragem. Quantas vezes, só neste mês, você meditou em uma promessa bíblica? Quantas vezes você parou tudo e falou, Deus, me mostra o que o Senhor quer de mim nesse momento?
Você tem buscado direção? Ou só está tentando sobreviver, esperando que um milagre caia do céu? Deixa eu te dizer uma coisa que Hill entendeu e que a Bíblia confirma. A fé que não gera ação é só ilusão, porque fé de verdade te tira da cama, te faz levantar a cabeça, te faz mudar o jeito de falar, te faz parar de reclamar e começar a declarar. Você crê mesmo que Deus tem uma terra prometida para você? Então por que continua parado? Porque ainda vive como se o deserto fosse eterno. Você diz que quer ver portas abertas, mas tem se preparado para passar por elas. Você quer uma vida abençoada, mas o que tem plantado hoje, espiritualmente e mentalmente, para colher amanhã? Você diz que acredita no poder de Deus, mas se sua conta bancária está negativa, já começa a duvidar de tudo. Essa é a raiz do problema. Não é falta de dinheiro, é falta de fé alimentada. É falta de mente renovada. É falta de alinhamento com o céu. E não basta só orar, não basta só ouvir um vídeo como esse e dizer amém. Precisa viver diferente, pensar diferente, reagir diferente. Você tem tempo para reclamar, mas tem tempo para orar de verdade? Você tem tempo para redes sociais, para séries, para falar da vida dos outros? Mas tem tirado 10 minutos por dia para se alinhar com Deus e com seu propósito? Napoleon Hill identificou 3 forças destrutivas que afastam o dinheiro da sua vida. 1. Medo, o maior de todos. Medo de fracassar, medo de tentar algo novo, medo de ser rejeitado. 2. Dúvida, que paralisa a mente e trava decisões. 3. Procrastinação, o ladrão de sonhos. Não realiza o que sabe que tem que ser feito. Durante 21 dias, eu me comprometi com uma declaração. Sou abençoado por Deus. Minha mente é próspera, e o dinheiro chega a mim como recompensa pelo meu valor e serviço. Repeti isso toda manhã, com fé, com convicção, com poder. E sabe o que aconteceu? Portas começaram a se abrir. Ideias surgiram. Pessoas certas apareceram. Não foi mágica. Foi fé aplicada com disciplina. Você já percebeu que as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que servem mais gente? Elas resolvem problemas. Elas entregam valor. Elas abençoam multidões. E é por isso que elas prosperam. Porque riqueza é consequência de impacto. Deus não recompensa quem se esconde, mas quem se posiciona para servir. Jesus disse: quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Mateus 23, 11. Napoleon Hill completa: a maneira mais certa de alcançar o sucesso é ajudar os outros a alcançarem o deles. Você quer prosperar? Então pare de pensar só em sobreviver e comece a pensar em como pode servir. A quem você pode ajudar? Que problema você pode resolver? O que Deus colocou em você que pode abençoar alguém hoje? Porque quando você serve com excelência, o céu libera a abundância. Quanto mais valor você gera, mais dinheiro atrai. Quem é rico não é quem tem muito dinheiro. É quem pensa com liberdade. Quem se recusa a ser vítima. Quem age com fé, mesmo em meio à crise. Jesus multiplicou pães no deserto. Hill construiu riqueza na Grande Depressão. E você pode prosperar mesmo hoje. Você pode estar dizendo: mas eu sou pobre, como vou ajudar alguém? Nem dinheiro tenho para mim, quanto mais para os outros. Mas entenda uma coisa muito importante. A generosidade não começa com o bolso, começa com o coração. Você pode estar sem dinheiro, mas nunca está sem algo para dar. E quem planta com o que tem, colhe muito além do que imagina. Veja essas atitudes práticas que qualquer pessoa pode fazer mesmo sem ter muito e que abrem portas espirituais e naturais de abundância. Ore pelos outros com sinceridade. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5, 16. Quando você intercede por outros, Deus cuida de você. Dê com o que você tem. Deus não espera que você dê o que não tem, mas espera que você compartilhe o que tem mesmo que pareça pouco. Lembra da viúva de Sarepta? Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite.
Mas mesmo assim, ela abençoou o profeta Elias. E o que aconteceu? O milagre da multiplicação se manifestou. Trabalhe com excelência, mesmo ganhando pouco. Chegue no horário, faça o seu melhor, sirva bem, trate todos com educação. Napoleon Hill dizia: a pessoa que faz mais do que aquilo pelo qual é paga, logo será paga mais do que faz. Isso é Bíblia também. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3, 23. Perdoe alguém e liberte a si mesmo. A falta de perdão é uma das maiores prisões invisíveis que bloqueiam a prosperidade. Fale palavras de vida dentro de casa. Tem gente que abençoa todo mundo na rua, mas amaldiçoa sua própria família com palavras duras. A palavra tem poder, e quem semeia a palavra de bênção colhe a atmosfera de milagre. Pratique a gratidão diária. A gratidão é uma chave espiritual que abre portas no céu e atrai abundância na terra. Busque sabedoria constantemente. Sabedoria é capital invisível. Quem investe nela hoje, colhe oportunidades amanhã. Agora, feche os olhos por um segundo. Respire fundo e declare comigo, com fé: eu sou filho de Deus. A escassez não faz parte da minha identidade. A riqueza me serve. O dinheiro chega a mim em paz, com propósito e para a glória de Deus. Nunca mais ficarei sem dinheiro. Agora é com você. Durante os próximos 7 dias, faça isso. 1. Declare todas as manhãs: sou próspero, sou grato, sou canal de bênçãos. 2. Visualize a vida que quer viver: casa, saúde, paz, liberdade. 3. Sirva alguém com valor real. Seja útil, ofereça algo, abençoe. 4. E principalmente, ore com fé e gratidão. Não peça como mendigo, ore como filho do rei. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: nunca mais ficarei sem dinheiro. E compartilhe esse vídeo com alguém que está no limite, alguém que precisa ouvir essa verdade, porque você nasceu para viver o melhor de Deus. Se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado e até o próximo vídeo.